Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Gerir, que é uma iniciativa da Escola Politécnica que vai auxiliar no entendimento para gestão de pessoas e carreiras. Eu sou o professor Everton e hoje a gente vai conversar com a engenheira, professora, mãe, a avó agora também, Maria Ana Lu Verona, que é minha colega de trabalho já há muito tempo. Conheço a Ana Lu praticamente, acho, desde quando eu tinha uns 17 anos que ela trabalhava na mesma empresa que eu, e já trabalhamos em outras empresas também, e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa, profissional, que vai contar um pouco da história dela como engenheira, como ela passou todos os anos de carreira como mãe também, e vai ensinar um pouco para nós hoje em relação a esse assunto. Então, a Ana Lu vai nos ajudar hoje nesse tema, e eu gostaria de convidar a Ana Lu para se apresentar, quem é a Ana Lu, o que a Ana Lu faz, a formação dela. Conte para os nossos alunos quem é a Ana Lu. História dela como engenheira. Oi, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente ter contato com essa juventude que é quem vai fazer o futuro do nosso país, né? Estamos acreditando muito nisso e sempre na fé de que tempos melhores virão, né? Então, eu comecei a minha carreira como professora. Eu fiz uma licenciatura inicialmente, fiz licenciatura em Educação Física, me encontrei muito ali, logo em seguida fiz licenciatura em Matemática, trabalhei como professora de Matemática, de Física, de Química, e depois eu fui fazer Engenharia. Então, eu fiz Engenharia de Materiais. A Faculdade de Engenharia de Materiais eu fiz trabalhando junto. Na época eu já era professora, já era concursada, então eu fiz essa faculdade trabalhando, e nessa segunda faculdade eu já tive as minhas duas filhas, uma quando eu comecei a faculdade e a outra quando eu estava terminando a faculdade. Então o curso de engenharia eu já fiz ali, cuidando das duas meninas e gerenciando a casa, né, que sempre tem muitas tarefas, e fazendo a faculdade e trabalhando na área da matemática e da química. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu recebi uma proposta de trabalho na minha cidade, não é a natal, mas a cidade que eu adotei, e ali eu comecei a trabalhar como engenheira. Então, trabalhando nessa empresa, na época era uma empresa de médio porte, e eu passei por todos os departamentos da área industrial. Então, eu comecei em processos, fui para supervisão de produção, depois eu fui para a área de engenharia de produto, desenvolvimento de produto, para a parte de controle da qualidade e depois a gestão da qualidade, né? Trabalhei ali até como gerente da qualidade, juntando controle e gestão da qualidade. Aí depois, por um projeto que foi bem sucedido na época de certificação dos nossos produtos, eu recebi a proposta para trabalhar numa multinacional de São Paulo. Então, eu mudei para lá, trabalhei na Brastemp durante um período de tempo, e depois eu voltei para a mesma empresa, e nesse meio tempo passei no concurso da UTFPR, onde eu sou professora hoje, nas disciplinas de Ciência dos Materiais, Ensaio dos Materiais, Técnicas Metalúrgicas, enfim, na área técnica de Engenharia. Então, o curso que eu trabalho hoje é o curso de Engenharia Mecânica. E aí, nesse percurso, encontrei o Everton, que entrou na empresa que eu trabalhava, né, na Atlas Eletrodoméstico, como estagiário, e depois viemos a trabalhar junto numa outra empresa também, né? O Everton trabalhou na área de desenvolvimento de produto, né? Eu acho que nas duas ocasiões. Isso aí. E aí fico grata aí por esse convite, por reencontrar você, é um prazer sempre. Contar a cidade, né, que a gente mora pelo nosso sotaque, nós, Pato Branco, a Ana Lu ainda mora em Pato Branco, estamos morando em Curitiba agora, então a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto em algumas empresas, alguns anos das nossas vidas, a gente já teve a oportunidade de compartilhar essas experiências profissionais. Mas então, Ana Lu, conta para nós, por que você escolheu fazer engenharia? Então, espera só um segundo, desculpa, fechar a porta. Tudo bem. De casa é sempre um problema, desculpa. Sem problema.
Então, quando eu era acadêmica de educação física, eu comecei a me interessar pela engenharia e tinha vontade de fazer engenharia civil. Então, mas aí eu já estava perto da formatura, achei que era melhor esperar um pouquinho. Aí eu acabei casando, né, e fui morar em Cascavel. E Cascavel não tinha engenharia civil, mas tinha o curso de matemática. Então eu acabei fazendo o curso de matemática como uma ponte para a engenharia, para ir ganhando um tempo, fazendo algumas disciplinas e me preparando melhor para o curso de engenharia. E o meu objetivo era sempre fazer engenharia civil. Aí, quando eu fui para Ponta Grossa fazer inscrição, naquela época não se fazia pela internet, né? Nem internet tinha, vamos dizer, tinha, mas enfim, não era para nós, né? Então, quando eu fui lá para fazer, eu descobri que tinha esse curso de engenharia de materiais, era um curso novo. Aí eu fui conversar com o coordenador do curso e pedi como é que era, qual eram as oportunidades que tinha, como é que era o mercado de trabalho para tomar essa decisão. E eu vi que era um curso que unia a química, que eu gostava tanto, e mais a parte da engenharia, que era o que eu gostaria de fazer, e acabei optando por esse curso. E foi um curso muito legal, porque eu fui da primeira turma de engenharia de materiais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E então a gente teve várias dificuldades, porque ainda não tinha uma estrutura boa, mas, por outro lado, a gente tinha uma união grande, nós tínhamos excelentes professores, e então eu acho que a gente foi privilegiado nesse sentido, né? Poucos alunos, então os professores tinham uma dedicação mais pessoal com cada aluno. E eu me encontrei nesse curso, então depois eu fui para a indústria, trabalhei durante 20 anos, sempre voltado na área de engenharia, eu acho que era o que estava para ser. E aí a minha filha também acabou entrando, né, acho que um pouco por influência, fazendo engenharia também. Então a engenharia está na família. Já vem lá do meu filho, que já era engenheiro. Então, eu sei que o negócio corre no sangue de vocês aí, né? O negócio de engenharia é a mãe, a filha, a irmã também, que são engenheiras. Então, quem puxou a frente das mulheres engenheiras da família foi você, né, Nalu? Sim, das mulheres engenheiras da família fui eu. Que legal. E então, a engenharia não era um curso muito solicitado pelas mulheres, né? Na época que eu entrei, nós éramos só em 3, e dessas 3, só eu fui trabalhar na área. E aproveitando esse gancho que você falou de trabalhar na área, como que foi para entrar no mercado de trabalho com recém-formado em engenharia ou atuando nessa área de engenharia nas empresas? Existiu algum tipo de preconceito ou você sentiu alguma dificuldade para começar sendo engenheira nas empresas que você já trabalhou? Sim, não foi um percurso muito fácil. Eu entrei como estagiária. E quando eu entrei na empresa, ela não tinha um profissionalismo muito desenvolvido na época. Então, o pessoal que trabalhava ali ia aprendendo na prática e não vinha muita coisa da teoria. Então, quando eu entrei como engenheira, como estagiária da engenharia, já com algum conhecimento prévio, trazendo da faculdade, então eu queria colocar em prática, né, as metodologias que eu tinha aprendido, as técnicas que eu tinha aprendido. E ali teve uma dificuldade bastante grande na época de ter o apoio, de ter, né, às vezes até o respeito, e como essa empresa não tinha praticamente mulheres na produção. Eu lembro que quando na área que eu trabalhava, tinha eu e mais uma menina que fui eu que levei para dentro, né, na verdade, né? Então, eu encontrei bastante dificuldade, principalmente nessa questão do machismo mesmo, de ser valorizada, de ser respeitada dentro daquele teu conhecimento. Não de ser respeitada como mulher, mas de ser respeitada como uma mulher profissional da engenharia. Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu tive. E foram tempos bem difíceis. De entrar no departamento, o pessoal tá brincando, fazendo piadinhas, e aí você se posicionar.
E eu até coloco, assim, teve uma mudança muito grande na minha vida pessoal nesse momento, porque eu sempre fui espontânea, eu sempre fui de brincar, eu sempre, né, na época da faculdade, tinha uma maneira de agir bastante espontânea. E quando eu entrei ali, eu percebi que essa espontaneidade que eu tinha poderia ser interpretada de outra forma. Então, eu brinco que eu tive que endurecer. Então, porque eu digo assim, muitas mulheres têm oportunidade na engenharia, mas o problema é o comportamento. Porque quando a mulher tem um comportamento muito próximo ao comportamento que os homens costumam ter, né, frente a desafios, ela vai com mais facilidade. Só que nós, mulheres, temos pensamentos diferentes e comportamentos diferentes diante de situações. E é esse comportamento que às vezes não é entendido, que é percebido como um modo de fraqueza. Ah, não, porque não toma decisão, porque qualquer coisa já fica sensibilizada, qualquer coisa já fica triste. Não, não é isso. É que a maneira de se comportar que a gente tem é diferente, né? Porque não sei se é o lado do cérebro, eu não sei o quê. Mas, com o tempo, eu digo que a gente vai começando a adquirir alguns comportamentos parecidos, para que você consiga ter o respeito e o aceite. E em que momento que você percebeu isso? Você teve algum insight pensando, não, eu preciso mudar a minha percepção, ou alguém te deu uma dica para você adotar essa postura que você acabou de comentar com a gente? Logo que eu entrei na primeira empresa que eu trabalhei, né, na Atas, que antigamente se chamava Fogões, né, Fogões Petricós, logo que eu entrei lá, na verdade, eu entrei para trabalhar no processo de fundição. Eu entrei para trabalhar lá na melhoria dos fundidos, né, na parte metalúrgica. Mas eles estavam com um problema na época na área de cerâmica, né, que é na parte de esmalte. E eles contrataram um consultor, que era um consultor de grande experiência na área, para vir resolver alguns problemas que eram crônicos e que estavam com bastante dificuldade. E como eles não tinham ninguém qualificado na área para acompanhar esse consultor, eles me chamaram e disseram, olha, você fica aí acompanhando uma semana esse consultor, você fica acompanhando ele uma semana e depois você passa para nós o que ele falou que tem que fazer e aí a gente vai ver o que é possível ser feito. Mas então a minha missão era ficar uma semana acompanhando tudo que ele fazia. E nessa uma semana, ele me falou assim, olha, essa não é a primeira vez que eu venho. Toda vez que eu venho aqui, eu deixo um relatório, deixo tudo que tem que ser feito e nada é feito. Ele disse, eu também não tenho expectativa que isso vai ser feito nesse momento. Mas eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa de diferente, eu tenho que fazer algo funcionar, porque eu quero um emprego, eu quero ser contratada. Então, eu preciso fazer algo diferente do que alguém fez antes. E numa dessas conversas com ele no laboratório, ele me falou, olha, eu era menina na época, né? Ele falou assim, olha, se você se posicionar com firmeza, você vai conseguir o respeito. Ele falou, se você tiver dúvida, se você não tiver segurança do que você está falando, vai ser difícil eles te respeitar. Ele falou, porque a mulher, e isso, veja, eu guardei e nunca esqueci. Ele falou, porque a mulher, ela tem que se sobressair, ela tem que se dedicar um tanto mais para conseguir adquirir a confiança. Que o homem, chegando como engenheiro, ele já tem a confiança, ele é engenheiro. A mulher não, ela, além disso, ela tem que comprovar o tempo todo que ela é capaz, que ela sabe tanto quanto, que ela pode produzir resultados tão bons quanto ou até melhores em alguns casos. E aí ele me deu uma Bíblia. Ele me deu de presente, guardo com muito carinho, está aqui em casa para ninguém mexer, em inglês, mas era uma Bíblia mesmo, e com toda... Era um handbook, né? É um handbook. Com toda a parte da cerâmica. Então, a maneira como eu consegui me posicionar foi conhecendo bem o que eu estava fazendo, estando segura do que eu estava colocando e me comportando
né, com muito profissionalismo, deixando brincadeira de lado, enfim, tentando me posicionar dessa maneira e dando um espaço. Então, assim, eu também não permitia ninguém se aproximar muito nesse sentido, sabe, de brincar. Então, foi essa maneira, e ele me orientou nisso, então eu tive uma orientação, sim. Ele já foi, infelizmente, está em outro lugar, mas eu sempre que eu lembro da minha trajetória, eu lembro dele e agradeço ele ter me dado o handbook, ele ter me orientado, e eu acho que isso mostrou o caminho que eu tinha que seguir ali dentro, né? Então, é com conhecimento. O respeito que a gente consegue adquirir é quando você demonstra que você tem convicção do que você está falando, quando você argumenta com segurança, quando você consegue passar isso, aí as pessoas vão confiar. Enquanto você não confiar em você mesmo, infelizmente, ninguém mais vai confiar, né? Então, Isso é muito legal. comunicação mesmo. Que nós temos uma base bem grande de alunos em engenharia de produção, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de computação e outros cursos de tecnologia que existem muitas mulheres que estão cursando. E essas dicas que você acabou de passar para nós são muito valiosas para os nossos alunos entenderem essa questão do conhecimento, a importância que é você ter o conhecimento sobre o que você está fazendo, ter uma postura também, e muitas vezes a gente não aprende isso na faculdade, aprende apanhando na vida, né? Igual você aprendeu, né? Você sofreu um pouco e alguém foi lá, que alguém iluminado foi lá e te deu uma dica que você utilizou como sendo uma dica de ouro para poder levar adiante na sua carreira. Isso trouxe muito resultado, né? Como você acabou de comentar com a gente. Trouxe, eu tive casos assim de confronto mesmo, sabe? De quando eu assumi o primeiro cargo, eu tive ali outra dificuldade, né? Supervisão de produção, tinha 300 pessoas trabalhando, né? E abaixo, só naquele setor. Então, eu tive enfrentamentos bem complicados, chegar e dizer, olha, nem minha mãe mandou em mim, né? Quem é essa mulher que vai querer mandar? Falei, não, eu não estou aqui para mandar em ninguém. Não é esse meu objetivo. Né? Eu estou aqui para desenvolver projetos, para determinar procedimentos e para orientar no conhecimento que eu tenho. Ninguém o mandar, o desmandar fora da empresa, cada um sabe quem coloca, né? Mas sempre respeitar o seu superior, respeitar a hierarquia é inteligente. O confronto, principalmente para nós que somos mulheres, o confronto ele é sempre prejudicial. Eu acho que a maior arma que nós mulheres temos é a capacidade de argumentar, de convencer. Então, eu acho que essa é uma arma que a gente tem, o nosso superpoder, vamos dizer. O nosso superpoder é esse, é a capacidade de argumentar. Legal. E, Nalu, eu sei que você também, além de ser engenheira, professora, mãe, avó, como que foi essa situação da com suas filhas que você tem trabalhando, estudando, como que foi com tudo isso na sua carreira? Eu sempre digo que eu era capaz de dormir pouco e estar bem no outro dia, porque fazer tudo isso junto não é algo fácil. Então, a preocupação com os filhos, que todos nós temos preocupação com o filho, mas a mãe, ela tem uma sensibilidade maior para perceber quando o filho está bem ou não está bem, né? E isso a gente carrega, infelizmente. Mas eu acho assim que, se por um lado é difícil, se por um lado é trabalhoso, e também ficar afastada das minhas filhas, que eu não tinha um tempo muito grande para ficar com elas. Né? Trabalhando, me dedicando e tentando crescer, eu viajava muito, porque eu fazia avaliação de fornecedores, então eu estava sempre aí no caminho, sempre em aeroporto, sempre de ônibus, sempre, né, na época, daqui para Curitiba era a única maneira, né? Então o que eu tentava fazer era
transformar o pouco tempo que a gente tinha num tempo de qualidade. Então, o pouco tempo que eu tinha, eu tentava dedicar a elas, brincar, sentar, conversar, explicar. E foi bastante difícil, mas hoje, olhando para trás, eu digo, o resultado pode não ter sido o melhor, mas ele não foi ruim também. Então, mas a mulher carrega esse sentimento de culpa durante toda a sua vida. Que tudo que acontece, a gente sempre vai acabar carregando esse sentimento. Ah, eu deveria estar mais presente. Eu deveria ter ido naquela apresentação do Dia das Mães que eu não pude ir porque eu estava trabalhando. Isso é uma dor que a gente vai carregar para sempre. Então, para as engenheiras que têm intenção de ter filho, elas têm que aprender a lidar com isso, né? Internamente lidar com esse sentimento de culpa e tentar compensar de alguma outra forma, porque a gente não vai conseguir estar presente em tudo. Quem trabalha na indústria, quem trabalha na indústria sabe o quanto ela é exigente. Então, não dá para você chegar e dizer assim, olha, eu não vou para aquela reunião porque tem a apresentação do Dia das Mães. Agora, neste momento, está começando a ter um pouquinho mais de espaço, né? Porque as empresas estão abrindo espaço para as engenheiras, né? Tem programas, várias empresas têm programa para contratação de engenheiras mulheres, tem programas para colocar mulheres em cargos de gestão, né? Ampliar esse número para trazer mais diversidade. Então, eu acho que agora, talvez essas engenheiras que vão se formar agora tenham um pouquinho mais de espaço em relação a isso. Mas não muito tempo. Vou só mostrar como ainda hoje, né, essas coisas são um pouco complicadas. Como eu falei, a minha filha também é engenheira. Ela estava para assumir um cargo que ela estava sendo preparada e treinada para assumir aquele cargo. E ela descobriu que estava grávida. Ela ficou um mês numa tensão enorme, porque ela não sabia se ela ficava quieta, recebia o cargo e depois anunciava, correndo alguns riscos, ou se ela chegava e dizia, olha, eu estou grávida agora, não vou poder assumir esse cargo. E aí é sempre... O homem não faz esse tipo de escolha. Ele não precisa fazer esse tipo de escolha nem hoje. Tipo, não, eu não vou assumir o cargo porque eu vou ser pai. É muito difícil isso acontecer. Pode ser que alguns até façam, mas é muito difícil. Agora, chega um determinado momento para a mulher que ela tem que escolher. Se ela quer ter uma família, se ela quer ter filhos, se ela quer educar os filhos, ela vai ter que pensar como vai fazer isso sem ter prejuízo na sua carreira. É muito difícil não ter. Né? Que nem no caso dela, ela falou, não, eu preciso ser verdadeira, eu vou lá, contou, perdeu a opção de e ter que voltar um passo atrás e recomeçar de novo, preparar o caminho para, talvez daqui a um ano, talvez venha outro bebê, e aí é mais 1, 2, 3 anos. Então, são 4, 5 anos que a mulher realmente tem que pensar o que é mais importante para a vida dela. Porque não tem... Colocar na balança, né? Tem que colocar na balança. Mas, que nem eu digo, são algumas situações. E eu sempre digo, dá tempo para tudo. Dá para ser mãe, dá para ser profissional, dá para crescer na carreira. Ser vovó agora também, né, Ana Lu? Ai, avó. Agora eu sou avó. Eu queria muito estar curtindo o meu neto. Mas eu também, ele mora em Curitiba, então tem essa distância, acaba que fica um pouco difícil, né? Então, a sorte que agora tem internet, videozinho, ajuda bastante, né? Que nem agora a gente pode colocar câmeras em casa, acompanhar o filho crescendo pelas câmeras, né? Dar uma olhadinha de vez em quando. Mas ainda é bastante cima, né? E eu sonho como dia, estou falando agora como mulher, em que essa diferença não pese tanto para a mulher. O dia em que o pai também tenha direito à licença paternidade, não de uma semana ou de 3 dias,
que tenha direito a 4, 5 meses. Porque quando isso acontecer, o pai vai participar mais da vida do filho, vai se aproximar mais dele, e a mulher também vai ter um espaço competitivo igual. Porque hoje não é igual. Continua não sendo, né? Continua não sendo, tem mais espaço do que tinha, mas ele continua tendo esse problema. Então, eu sempre brinco, quando o pai tiver que tirar 4 ou 5 meses de licença paternidade, essa diferença, ela vai deixar de existir, porque ninguém vai, não vou contratar, porque justamente quando você termina a faculdade, né, se você não acelerou um pouco, quando você termina a faculdade é a hora de você ser mãe, e mulher tem tempo para isso. O homem pode ser pai com 60 anos, 65, 70, até, né? Mulher não. A mulher tem um determinado período em que é a melhor opção. Depois, só usando técnicas mais avançadas e que tem um custo muito alto, né? Então, tem um momento em que a gente tem que fazer esse pensamento. E agora? Eu quero, isso é importante para a minha vida? Então, eu tenho que saber que não dá para competir, não dá para brigar na profissão durante aquele período de tempo. E depois é correr atrás do prejuízo. E tem muito legal o pai poder acompanhar. Eu, quando nasceu minha filha, eu tive essa condição de poder estar acompanhando bem próximo desde bebezinho, ajudando a fazer todas as coisas lá. E isso é muito bom, faz uma diferença. Agora ela está com 2 anos e meio, é muito próximo por causa disso. Não tive que ficar aquela semana lá e voltar a trabalhar o dia inteiro. Então tinha uma flexibilidade e isso ajudou bastante. Então, igual você falou, né? Se tivesse essa possibilidade, com certeza ia ficar bom para os dois lados, né? Tanto para o pai quanto para a mãe, né? Para poder ajudar, cuidar da criança, cuidar da carreira também. E isso faz uma diferença bem significativa. E outra coisa também, eu fiquei sabendo que você já morou fora do país também, não? É isso? Morei. Morou? E como que foi a tua experiência fora do país? Então, primeiro eu vou dizer por que eu fui. Uhum. Quando eu saí daqui e fui para a empresa em São Paulo, né, que é a Whirlpool, e que na época era Multibras, que é dona das marcas Brastemp, Consul e Slabon. Como era uma multinacional, eu entrei na engenharia de desenvolvimento de produto, então a nossa matriz, a chefia funcional ficava em Cleveland, nos Estados Unidos. E eu desenvolvia os projetos e trabalhava muito também, e eu era a única mulher do departamento de engenharia ali na época. Nós éramos em 50 engenheiros, só tinha eu de mulher. Então também era uma dificuldade grande ali. Achei que era só na pequena, mas não é. Multinacional, internacional, brasileira, qualquer uma tem esse problema. E aí, toda vez que tinha que apresentar projeto, eu não falava inglês. Eu tinha um bloqueio com o inglês. Eu sabia ler, porque eu já tinha feito mestrado, né? Então, eu lia bem, eu conseguia entender bem, mas eu não conseguia falar. E aquilo era um bloqueio para mim. Então, toda vez que tinha que apresentar trabalho, projeto, né, aprovar projeto, eu tinha que pedir para um colega meu fazer isso. E isso era um problema, porque no projeto aparecia a Mariana Lu e eles lá o tempo todo, não, nós queremos falar com a Mariana Lu. E a Mariana Lu estava sempre visitando o fornecedor, estava sempre numa reunião importante, estava sempre em alguma atividade e precisava passar. Então, ali foi criando um bloqueio. E aí chegou um momento que meu nome foi cogitado para a gerência do departamento. E para assumir a gerência do departamento, o pré-requisito era inglês fluente. E aí, como eu estava ali, eu pensei, olha, não sei agora, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir esse espaço, porque era pré-requisito. O pessoal do RH me chamou, eles até pagaram 1 ano de inglês. O professor vinha lá na empresa. Eles destinaram 1 hora do meu dia, mas ninguém aprende inglês estudando 1 hora por dia durante 1 ano. Né? E aí eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ficava na mesma posição e não almejava passos maiores, ou eu resolvia esse problema. E aí, nessa época, a empresa estava fechando a nossa unidade e estava transferindo todo mundo para São Carlos,
Rio Claro ou para Joinville. E aí, para Joinville, eu não podia ir por causa dos salários, essas questões, que no interior os salários eram menores, e para eu ir para a minha posição, eu ia inflacionar o mercado deles. Então, eu tinha que ir para uma posição acima, e acima o inglês não deixava. Então, eu aproveitei um pacote de demissão voluntária e acordei com o meu chefe que eu ia resolver esse problema e ia estudar um ano de inglês fora do país, num país de língua inglesa, e que quando eu voltasse, a gente voltaria a conversar. Ele deixou a porta aberta para que isso acontecesse. E aí eu fiquei, na verdade era para ficar 6 meses. Só que eu tinha feito determinado um objetivo para mim, que eu só voltaria quando eu conseguisse resolver os problemas pelo telefone em inglês. Porque você conversar com a pessoa na frente é diferente de você pegar um telefone de alguém falando em outra língua e resolver um problema. Então, esse tempo acabou de 6 meses não sendo suficiente. E aí eu fiquei um ano e meio. E aí, quando eu retornei, acabei nem voltando para a empresa, porque recebia proposta para voltar, né, para a minha cidade, e foi bom, porque daí entrei na universidade e agora estou aqui. Então, foi por uma questão pessoal mesmo, eu saí para estudar. E aí eu tive uma passagenzinha pela Itália nesse meio tempo, porque eu recebi um convite para desenvolver um projeto numa siderúrgica da Itália. E era um trabalho para 6 meses. Era uma consultoria. E aí tinha entrava uma graninha bem boa, que era o suficiente para eu ficar esse tempo na Inglaterra. Então, eu passei por ali e fiz o projeto, que era de ampliação de produção, na área de produção, o projeto. Fiz por desdobramento das diretrizes, na época, né, gerenciamento pelas diretrizes, e daí eu ia uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu ia para lá para acompanhar o projeto. E essa foi uma experiência muito rica para entender como que funcionam em outros lugares, né? Como que se organizam as empresas em outros lugares. E nessa siderúrgica, por incrível que pareça, os 4 cargos mais importantes da área industrial eram de mulheres. Que legal. Eram 4 mulheres que dirigiam a área fabril da siderúrgica. Foi bem bacana isso. Nossa, experiência muito legal, né? Poder navegar em outros mares, né? Aprender um outro idioma que é muito importante nos dias de hoje, né? Para todos os profissionais e conhecer realidades diferentes, para poder trazer depois para o Brasil isso na sua carreira, né? Eu falo sempre para os meus alunos, quando eu começo a trabalhar no 5º período, né, com eles, e quando eu começo ali no 5º período, é uma das coisas que eu sempre coloco para eles. O inglês não é um diferencial. Ele é um pré-requisito se você quiser ter uma carreira de sucesso numa empresa, numa grande empresa, mesmo que ela seja 100% nacional. Porque hoje os fornecedores são do mundo todo, né? E então eu acho que é fundamental. E é bom ter outra língua também. Mas se vocês ainda não colocaram isso como objetivo, coloque. É fundamental. É fundamental. Essa é uma dica, né? E está chegando no final do nosso tempo ali. Eu vou aproveitar, já que você já deu essa dica aqui do inglês, já deu aquela outra dica, né? De se posicionar em relação ao conhecimento, ter um posicionamento. Tem mais alguma dica que você gostaria de passar para os nossos alunos nessa carreira de engenheira, professora, em que você já trabalha há muito tempo, para eles usarem como exemplo que você já passou por poucas e boas, né, muitas situações, e é bom a gente receber um conselho de alguém que já tem bastante experiência para poder passar para essa nossa juventude. Eu acho que, na verdade, é paixão. Você tem que fazer com paixão tudo que você vai fazer. Eu sempre coloco assim que a gente nunca vai gostar de fazer todas as tarefas ou todos os trabalhos, independente da profissão que você escolhe, né? Em todas as profissões tem os desafios que são motivadores, mas tem aquela parte que é
que é chato de fazer, né? Então, eu sempre digo assim, a gente tem que fazer a parte chata como uma obrigação. E fazer a parte que a gente gosta com muita paixão. Porque eu acho que é isso que faz a diferença, né, no mercado de trabalho. É você fazer realmente com paixão aquilo que você está fazendo. E eu acho que com isso, e infelizmente muito suor, que você também sabe, né? Muita dedicação e suor, eu acho que qualquer um pode chegar no lugar que quer chegar. Acho que você pode traçar os objetivos que vai chegar. Mas a sorte, ela aparece para quem tem a bagagem pronta. Mas porque às vezes as pessoas dizem, nossa, mas que sorte, conseguiu aquela bolsa, ou conseguiu aquele dinheiro, conseguiu ir lá para a França fazer um curso. Não, não é sorte. A sorte só vem para quem tem a bagagem pronta e preparada para ela, né? Então, vocês vão se preparar só com a faculdade? Não, obviamente, ninguém vai sair da faculdade conhecendo ou sendo dono, né, do conhecimento. A faculdade, ela vai te ajudar a fazer análise e escolher alguns caminhos. E o aprendizado, ele é constante durante a vida toda, né? Durante o tempo todo. Então, preparem a bagagem de vocês. Isso é importante. O que tem que ter na bagagem? Tem que ter um projetinho de extensão, você conseguir uma iniciação científica, um bom estágio, participar de um projeto da universidade, participar de um projeto da comunidade, né? Ter empatia, né? Ajuda muito na hora de ser escolhido, né? Então, eu acho que o conselho que eu teria para dar é agora, preparem a bagagem, pensem o que vocês querem colocar na mala, além do diploma. Alguma coisa tem que ter ali, além do diploma tem que ter mais alguma coisa que você possa vender depois, porque você vai competir com todos que têm o diploma. Né? Quando chegar no mercado de trabalho, todos vão ter o diploma para aquela vaga. O que vai fazer de você, né, um diferencial para conseguir aquilo? Então, para quem é jovem, pense com cuidado, principalmente quem está já na metade do curso, quais são as coisinhas que vai colocar aí na mala para poder ganhar o mundo, né? Isso aí. Uma vez eu ouvi num treinamento, e é muito comum as pessoas falarem isso, que o cavalo encilhado passa só uma vez, né? Então, se você não tiver com a sua malinha, a sua bagagem pronta, né? Igual a Ana Lu acabou de comentar, o cavalo vai passar e você vai perder a oportunidade. E dificilmente ele vai passar de novo, né? Para você poder subir nele e ter aquela oportunidade. Então, essa dica de ouro, né? Uma pessoa que já tem bastante experiência acaba contribuindo bastante para a carreira dos nossos alunos também. É antiga, mas continua sendo válida. É isso aí. Então tá, a gente chegou no final do nosso tempo aqui, do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito a Ana Lu por compartilhar toda essa experiência, ficar esse tempo aqui com a gente conversando, trazendo essas dicas. Nesse momento tão importante aí que a gente está vivendo, sobre, né, aonde eu quero chegar, quem eu quero ser como pessoa, né? Porque a questão ética, eu vou aproveitar bem rapidinho para falar, né? A gente tem que ter uma preocupação muito grande com a questão ética profissional também, né? Que tipo de profissional a gente quer ser, né? Como que a gente vai conduzir isso, né? E vou fazer aqui um pedido, né? Nosso país está num momento bem complicado e a gente está colocando toda a esperança em vocês. Né? Agora chegou a vez de vocês, jovens, fazerem a parte de vocês. A minha geração fez bastante e cansou também, né? Então, é a oportunidade de vocês agora de mostrar, né, a força que vocês têm para poder conduzir isso para a condição melhor do que a gente está vivendo hoje. Muito bem. Muito obrigado, Nalu, novamente, pela participação. Agradecer ao pessoal também que está assistindo o nosso programa e a convidar vocês para assistirem os próximos e muito obrigado por terem nos acompanhado. Boa noite. Boa noite.